toquinho de sinal marcando pontualmente 8 da manhã. Hora de começar o Jornal Gente desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós vamos até às 10 da manhã falando sobre política, economia, sociedade, claro, com a sua opinião também. E no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu queria começar hoje falando a respeito da notícia que veio no meio da madrugada, com a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Ok, privatização não é a palavra que o governo gosta de usar, fala em capitalização, tecnicamente é capitalização mesmo. Hoje o governo federal é o acionista majoritário da empresa com 58% das ações. Essa medida provisória, que começa a avançar no Congresso Nacional com essa decisão importante da Câmara dos Deputados durante a madrugada, vai abrir o capital da Eletrobras e fazer com que a participação pública deixe de ser majoritária para a faixa dos 45%. E a partir desse momento, o governo federal, a União, deixa de ser o, digamos, tomador principal de decisões em relação à Eletrobras. Acho que há algumas coisas aqui muito interessantes para a gente falar a respeito desse assunto, porque denotam bem o momento que a gente vive, as questões no Congresso Nacional, o posicionamento do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, e especialmente do ministro Paulo Guedes. E aí eu vou voltar lá para fevereiro. Nosso ouvinte vai se lembrar que em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu, fazendo declarações e não só isso, tomando também atitudes em relação ao comando da Petrobras. Começou dizendo que não era possível uma política de preços da Petrobras que não tivesse um mínimo de previsibilidade, que isso tinha que mudar, que uma empresa estatal também tinha que ter algum tipo de função social, e isso vindo da boca de um presidente da República que se elegeu com uma plataforma reformista e uma plataforma privatista, chamou muita atenção. Falou, será que ele mudou? Será que ele nunca comprou essa tese e agora está de fato mostrando o que pensa? Paulo Guedes está balançando no governo? Eram as especulações que foram feitas na época. O presidente da República, de fato, mudou o comando da Petrobras e convenhamos que, pelo menos por enquanto, não houve nenhuma grande alteração na gestão e na política de preços da empresa. Aliás, aqui para a gente na ponta final, o combustível continua tão ou mais caro do que antes. E agora o etanol também. Já a gente vai falar sobre isso no Jornal Gente, porque o etanol deixou de compensar naquela conta que a gente faz na comparação com a gasolina. Mas muito bem, isso aconteceu e no dia seguinte, ou 1 ou 2 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso Nacional essa MP da Eletrobras. E se dizia na época que era até uma forma de prestigiar o ministro Paulo Guedes, que teria ficado desgostoso com a atitude dele em relação à Petrobras. Tinha que sinalizar para o mercado de alguma forma ainda algum tipo de compromisso com a privatização de empresas estatais. E houve até algum descrédito, falando isso aqui é para inglês ver, não vai para frente. Pois bem, acho que coisas para observarmos a partir de agora. O avanço da privatização da Eletrobras na Câmara, com essa votação folgadíssima que aconteceu na madrugada, e segundo agora para o Senado, e no Senado também não deve ter nenhum tipo de problema, pode ser aqui o principal sinalizador prático de uma nova relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo depois da eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. Esse é um projeto antigo, é um projeto que começou lá no governo Michel Temer e que até agora não tinha avançado. A segunda coisa é a seguinte: foi feito por meio de medida provisória e há algum tipo de contestação jurídica a respeito desse instrumento, que é o antigo decreto, não é? Se ele é válido ou não para mexer no sistema elétrico brasileiro. E há possibilidade de que contestação judicial aconteça nesse sentido, porque parte ali dos parlamentares acha que isso deveria ter sido feito via lei complementar e não por esse outro processo legislativo, que é mais rápido, mais simples e depende mais de uma canetada do governo federal. E terceiro, é muito interessante a gente acompanhar de perto agora o que vai acontecer e refletir a respeito do papel do Estado em alguns setores. O Estado deve ser o detentor da produção de energia. Com essa mudança, indo para frente, é muito provável que vá, a
uma alteração muito grande no setor elétrico brasileiro, porque a geração excluindo Itaipu, porque é binacional, e excluindo eletronuclear, porque aí é uma questão de segurança, ele deixa de ter a participação majoritária do Estado no sistema. Hoje, boa parte da geração de energia no Brasil já é privada, principalmente em pequenas usinas no interior. Então, a gente observar isso, pensar se de fato é necessário que o governo federal, que a União, seja a responsável pela geração de energia. Nós já tivemos aqui em outros momentos, mas telecomunicações é um setor que tem que estar na mão do Estado, porque é de segurança nacional. E se privatizou e nada aconteceu e a vida seguiu e até melhorou, porque é claro que o mercado foi aberto. Então a gente ficar atento a isso e entender também qual vai ser o poder de negociação do Centrão, dos deputados, ao colocar ali outras medidas dentro dessa medida provisória que não eram as previstas pelo governo. Isso aconteceu na Câmara e deve seguir agora também no Senado Federal. 8h06. Cláudio Humberto pedindo passagem aqui direto de Brasília no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Muito bom dia também para Pedro Campos, bom dia Brasil. Bom dia. Você tem toda a razão, foi muito feliz em escolher esse tema para a gente comentar aqui, tratar aqui no programa, dissecar, né, o tema da privatização da Eletrobras, porque é um dos, pode significar, né, a pedra de toque para o programa de privatização das empresas estatais no Brasil. Só no âmbito federal são mais de 600 empresas estatais, quase todas deficitárias. São empresas que nós carregamos nas costas, nós nos arrastamos para suportar o peso dessas empresas, né? E é aquela coisa, essa privatização, ou privatizar estatais de uma maneira geral, né? É como você, sabe aquele sujeito obeso que você carrega nas costas a vida inteira? É como se aquele sujeito obeso fosse obrigado, então, a fazer um processo de dieta de emagrecimento. É basicamente isso. Isso vai nos aliviar muito, né? A começar pela a própria Eletrobras. Evidentemente que os ativistas políticos, os sindicalistas que mentem muito, dizem que isso aí vai significar o aumento do preço do valor da conta de luz e alegações mentirosas como essa. Teve uma deputada ontem que chegou a cravar até um percentual. Olha, no dia seguinte já vai ter aumento de 20%. Quer dizer, para além da mentira, é puro terrorismo, porque isso absolutamente não é possível de acontecer. A Eletrobras, como todo sistema elétrico ou de produção, de geração, distribuição de energia, é regulado pela agência ANEEL, que não é lá essas coisas, né? Que é uma agência que parece controlada em suas vontades pelas distribuidoras de energia, mas é ali a presença do Estado. Em algum momento, a composição da ANEEL será, vai corresponder à expectativa de que se tratará de um órgão de Estado para regular o setor e não apenas, como é hoje, uma espécie de sindicato que defende os interesses das distribuidoras de combustível. Ontem, essa votação na madrugada, Thaís, foi mais uma vitória do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, uma vitória inequívoca, né? Não é a primeira, muito pelo contrário, né? E o processo legislativo tem demonstrado no dia a dia, inclusive enquanto as nossas atenções são desviadas para a CPI, na Câmara dos Deputados o governo continua ganhando todas do ponto de vista das votações. Ontem, por exemplo, nesse processo aí de votação, todos os destaques, emendas, né, apresentadas por deputados de oposição, até para desvirtuar o processo de privatização da Eletrobras, tudo isso foi rejeitado pela maioria governista na Câmara dos Deputados. É bom para que as pessoas se deem conta, né, de que frequentemente em política nada é o que parece, né? Quando o noticiário, quando a impressão, o clima geral dá a entender que o governo está ali nos seus estertores, né?
continua muito vivo, né? Sobretudo na Câmara dos Deputados. Mas isso não é mais relevante do que o início do processo para valer mesmo de privatização. A gente espera que, a partir da Eletrobras, que é uma gigante do setor, esse exemplo seja seguido por outras empresas estatais. Não aguentamos mais suportar tanta empresa estatal só para atender a pressão de corporações, pressão de sindicalistas e de políticos oportunistas, deputados que ficam gigoleteando privilégios nas estatais para receber os votos dos seus beneficiados, né? Isso o Brasil tem que superar essa fase atrasada da discussão sobre o que é de fato do interesse público. A gente vai falar mais adiante sobre a sessão de ontem da CPI da pandemia, que foi marcante, né, com a presença do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com muita polêmica, com muitas discussões, bate-bocas, inclusive entre senadores, etc. e tal. E é aquela coisa de que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É isso aí, Cláudio Humberto, porque a sessão também segue hoje, né? E daqui a pouquinho, 9 e pouco da manhã, recomeça o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Senado Federal. A gente está acompanhando lá em Brasília. São 8 horas e 10 minutos. O meu destaque hoje vai para o preço do etanol, hein? Você que está em todo o Brasil aí, participa conosco aqui do Jornal Gente, conta quanto que você está pagando aí no preço do litro do etanol, que disparou em São Paulo. Não sei aí no Distrito Federal, viu, Cláudio, se você costuma abastecer o seu carro com etanol, se você tem essa informação para nós também, mas para quem abastece aqui, tá ligado já, quem abastece aqui em São Paulo tem notado que já passou dos R$4 o litro do etanol. Nos postos grandes, aqueles que são mais confiáveis, né? As redes que estão aí espalhadas pela cidade de São Paulo, nesses postos é muito difícil se achar o litro do etanol com valor menor do que R$4, R$3,99, né? É o valor que a gente encontra por aí, o mais baixo. Claro que tem postos aí de origem duvidosa, sem bandeira, aquele posto que você deve desconfiar, porque pode ter o problema ainda mais severo no seu carro, colocar um combustível adulterado. Desconfia se o preço está muito diferente dos demais postos nessa concorrência que há, né? E aí, Cláudio, em alguns casos aqui, está sendo mais vantajoso abastecer com gasolina do que com etanol. Por quê? Porque o preço da gasolina está alto também, mas quando você faz a conta ali, por conta do rendimento maior da gasolina, você vê que tem vantagem ali econômica se você abastecer o seu carro com gasolina. Então a recomendação nesse momento é que você faça a conta, né? O Lucas Josino vai trazer pra gente já o destaque aqui, exatamente qual a conta que você precisa fazer para você não ficar no prejuízo na hora de abastecer o seu carro. E ele tá ao vivo aí em postos de combustível em São Paulo para trazer o assunto. Mas foi um assunto da nossa percepção aqui, a gente estimulou os ouvintes nos últimos dias, os ouvintes mandaram mensagens para nós e claro que o Lucas foi atrás de todas as informações, vai explicar também para o ouvinte por que está acontecendo esse aumento no preço do etanol. O fato é que tem imposto aí cobrando mais de R$4 pelo litro do etanol e a gasolina já passa dos R$ 5,30, né, em impostos aqui em São Paulo também. Essa é uma diferença no Brasil aí, de acordo com o valor cobrado pelo litro dos combustíveis, mas por isso que é importante a gente comentar isso para os nossos ouvintes e mais do que isso, né, trazer aqui como prestação de serviço o esclarecimento para você saber qual combustível está valendo a pena no posto que você abastece. Você vai fazer a conta e aí abastece ou com a gasolina ou com o etanol, você não vai ficar no prejuízo. Esse é o objetivo aqui da gente levantar o assunto no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Aliás, Pedro, ouvintes falando aqui a respeito disso, muitos. Porque, é claro, mexe com o nosso bolso, né? Eu enchi o meu tanque outro dia com etanol, tomei um susto, quase R$200 de etanol, álcool, né? Como a gente dizia antigamente, quase R$200. Pelo que eu tô vendo, o preço médio, muita gente falando R$4,10, R$4,20. Abaixo de 4 não vi ninguém, mas tem ouvintes aqui citando o etanol até R$4,80. R$4,80 o etanol. É preço de gasolina isso. É preço de gasolina, né? Não é? E então essa questão do combustível que mexe com a vida de todos nós, como disse a Thaís, mexe com o preço dos produtos, é um dos assuntos que você vai acompanhar hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Agora,
Pedro, Thaís, não faz o menor sentido, né? Primeiro porque o menor sentido. Nós produzimos o etanol, né? É um combustível limpo, renovável, etc. e tal, mas continua atrelado à política de preços da gasolina. Por que é que o etanol nunca foi... Você, assim, é vantajoso, mas você fica ali contando os centavos, né? Você tem que pegar a maquininha, fazer conta, para saber se é mais vantajoso ou não, se é mais vantajoso abastecer com etanol. Quando, na verdade, o que a gente esperava com o investimento brasileiro em etanol, do setor, sobretudo do setor privado, era que esse setor tivesse a liberdade, né, de praticar preços, de enfrentar a gasolina na bomba, enfrentar a concorrência da gasolina na bomba. Mas a Petrobras, cujo negócio é produzir gasolina e óleo diesel, não tem interesse no fortalecimento do etanol. Absolutamente não tem interesse. Por que é que eu digo que não faz sentido? Não faz sentido porque, por exemplo, no Nordeste, a safra funciona no Nordeste entre setembro e março, né? Portanto, assim, o Nordeste, que produz o suficiente para abastecer todo o país, está com os seus tanques de etanol ali, sabe, na régua. Está super estocado de etanol. Então, assim, tem etanol para ser colocado no mercado, mas é a Petrobras que regula isso. A Petrobras regula que é exatamente para não tornar o etanol competitivo no mercado, porque o negócio dela é gasolina, então sufoca o etanol. Eles dirão que, porque a entre-safra pressiona os preços, o preço do etanol cresce, e aí, como a gasolina é misturada ao etanol, a gente tem que segurar também pelo preço o etanol para não impactar mais no preço da gasolina. E tem uma série de explicações. Eles só não terão a cara de pau de dizer, como fazem no caso da gasolina, que isso tem a ver com cotação internacional do etanol, porque etanol é produção brasileira, né? Cana-de-açúcar plantada, colhida, moída e transformada em álcool aqui no nosso país, e não tem coisa de mercado internacional regulando esse preço. Então, essa mentira eles não vão contar em relação ao etanol. Mas continua o problema de a produção nacional de etanol está subjugada à política de preços da Petrobras. 11 999 048756. Bom dia, Pedro, Cláudio, Thaís, Eugênio Zamper. O pior também não é só aumento de preço. Eu mandei uma foto agora aí. Eles estão usando a tática de colocar da meia-noite às 6 um preço menor e coloca o valor maior em destaque. E o valor atual, durante o dia, em menor. Aí o que acontece? Você pega, acha que é o valor maior, encosta na bomba depois que você percebe que abasteceu. Inclusive, isso é uma prática abusiva. Está acontecendo muito isso em São Paulo. Um abraço a todos. Bom dia, me chamo Luciano, moro no estado de Sergipe e aqui o preço do etanol está custando R$ 4,90. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, eu sou o Lindomar, motorista de aplicativo. Então, eu tenho visto etanol aqui em São Paulo de R$ 4 a R$ 5 o litro, né? E infelizmente, para nós que trabalhamos com aplicativo, não tá mais tendo lucro, né? Infelizmente. Bom dia, Thaís. Aqui em Itaém, no Litoral Sul, em toda a Baixada Santista, o etanol já passou da casa dos R$ 4,99. Pedro, Cláudio, Thaís, bom dia, Paulo Gonçalves da Moca. Aqui na região está na faixa de R$ 4,10, R$ 4,15 o preço do etanol. Mas o que mais me deixa estarrecido é essa coisa de você ter que ter o aplicativo para pagar mais barato. Se você tem que ter o aplicativo para pagar mais barato, por que eles não põem já mais barato o combustível? Por que não investigam isso? Isso é uma máfia, sei lá o que virou isso. É um escárnio em cima da sociedade nessas épocas, em qualquer época, entendeu? Grande abraço. Bandeirantes. Em sua defesa, ao seu lado, sempre. Rede Bandeirantes de Rádio.